Olá, estudante! Seja bem-vindo a mais uma videoaula da disciplina de Probabilidade e Estatística 2. Eu sou a professora Daisy e eu vou falar nesse vídeo sobre a distribuição normal. Eu vou continuar resolvendo o exercício, no exercício número 2, que está no final da nota de aula da unidade 2, que fala sobre variáveis aleatórias contínuas, ok? Então, eu peço que vocês leiam a nota de aula e assistam os vídeos anteriores para um melhor entendimento na resolução dessa questão. Vamos lá, então. Seja x uma variável aleatória discreta com distribuição normal, média 100 e variância 25. Calcular a probabilidade dessa variável aleatória assumir um valor entre 112 e 116, dois valores maiores do que a média, que é 100. Então, a primeira coisa que você vai precisar é fazer o desenho nesse formato de sino, que é o desenho do comportamento da normal, e delimitar as áreas aqui que você quer calcular a probabilidade. Então, aqui seria de 112 até 116. Eu quero calcular só esse tamanho de área aqui, porque a área corresponde à probabilidade dos valores que essa variável aleatória pode assumir, né? Então, eu tenho que calcular o tamanho dessa área. Para utilizar a tabela, como eu expliquei anteriormente, a gente precisa fazer essa transformação de uma variável aqui que a gente chama de x, transformar essa variável em z, porque essa variável z tem média 0 e variância 1, que é o que nos possibilita usar a tabela com as integrais já resolvidas, né, com os tamanhos de áreas já na tabela. Então, vamos aplicar essa transformação nos dois limites de área que são do meu interesse. Então, vou chamar de Z1, vai ser o primeiro limite, que é esse 112, né? Então, aplicando essa fórmula, 112 menos a média, que é 100, dividido pelo desvio padrão, que é 5. Então, seria 2,4. O outro limite, Z2, é 116 menos a média dividido pelo desvio padrão, que é 3,2. Agora, eu vou pegar esses valores de Z, que eu fiz o desenho aqui para uma média 0 e variância 1, de 2,2 até 3,2. É apenas esse tamanho de área. Então, percebam que agora eu não estou calculando um tamanho de área que envolve a média, porque a tabela, ela sempre me dá uma área do valor de z até a média 0. É sempre essa área. Cada livro apresenta de um jeito. A tabela que eu trouxe para vocês, ela calcula a área dessa forma. Ela apresenta as áreas dessa forma. Um valor de z até a média 0. Então, quais são as áreas que a tabela pode me dar? Ela pode me dar a área de 2,4 até a média e também pode me dar a área de 3,2 até a média. Então, se eu pegar a área de 3,2 até a média e diminuir a área de 2,4 até a média, vai sobrar exatamente a área que eu quero. Então, a primeira área que eu vou ver lá na tabela é de 0 até 3,2. De 0 até 3,2. Vamos achar na tabela o valor 3,20, porque a primeira coluna é 0, ó. 499,313. Então, 499,313. 0,499,313. Então, esse é o tamanho de área de 3,2 até a média. Agora, vamos olhar na tabela o tamanho da área de 2,4 até a média. Então, seria a probabilidade de 0 até 2,4. 2,4 aqui. 491,803. 491,803.
0,491803. Então, o que que a gente faz agora? Para calcular a probabilidade de a variável aleatória estar entre 2,4 e 3,2, que é o que está perguntando, vou organizar aqui, isso, que é o que está perguntando, então eu vou fazer toda a área de 3,2 até a média, que é essa aqui, menos a área do 2,4 até a média, que é essa aqui. Então, esse tamanho de área aqui corresponde a 0,00751, que é exatamente o mesmo tamanho de área de 112 a 116. Então, a probabilidade da variável aleatória assumir um valor de 112 a 116 é exatamente igual a essa. É a mesma área, 0,00751. Ok? Então, essa aqui é a resposta, utilizando a tabela. Agora, para calcular isso, utilizando o comando pronto da planilha. Comando pronto, dist.norm. Distribuição normal abreviado, né? Então, o número que eu quero calcular, a gente calcula daqui, só que agora presta atenção, que esse comando ele vai me dar o tamanho da área de 116 para trás, menor. Eu vou fazer diferente para não confundir, não vou colocar nessa célula direto e vou colocar aqui primeiro, ó, probabilidade de x ser menor que 116. Aí agora sim. Dist.norm de 116, com média 100, desvio padrão 5 e 1 para calcular o tamanho da área. Lembrando que se eu colocar 0, ele vai calcular apenas a altura do gráfico. Então, esse tamanho de área do 116 para todos os valores até menos infinito é 0,999 alguma coisa. Então, agora eu calculo a probabilidade de x ser menor do que 112, que é o outro limite. De novo, dist.norm, agora o valor é 112, com média 100, desvio padrão 5 e 1 para calcular a área. 0,99 alguma coisa também. Então, agora eu pego a maior área, que seria de 116 até o final, e vou descontar a área de 112 até o finalzinho da curva, que é esse valor aqui. Então, 0,00751, que é o mesmo valor que foi passado para vocês aqui em vermelho, ok? Então, fechou a letra C, ok? Obrigada, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido e até uma próxima. Tchau, tchau.